de estar a nascer, estava com 23 anos e fui para o hospital, toda aquela ansiedade, a bolsa pronta, né? Todos aqueles planos que você faz quando você vai ganhar um bebê, né? Você sonha, você idealiza muitas coisas e não foi diferente comigo, até porque eu não sabia de nada durante a gravidez. Para mim estava tudo normal. E quando eu fui para o hospital, que na hora do parto, né, eu fiz um parto, tive que passar por um parto cesáreo, eu comecei a escutar a equipe médica, né, um pouco assim tensa, e parecia que estava acontecendo alguma coisa e eu fiquei logo preocupada. E nisso que eu fiquei preocupada, eu comecei a perguntar, tá tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Minha filha está bem? Então assim, eu fiquei já muito nervosa ali naquele momento. E foi quando eles me disseram que ela teria que ter um pouquinho de ajuda porque nasceu com um desconforto respiratório. Ali já comecei a ficar tensa, já vi que não era tudo tão normal quanto eu imaginava que seria. Então assim, ela precisou de ajuda respiratória e eu fui para o quarto, não podia levantar por causa da anestesia, isso gerou um desgaste muito grande, você não poder ver o que está acontecendo. E eu lembro que eu fiquei numa enfermaria, eu não tinha um plano, o que estava acontecendo. Aí fui, né, olhar. Quando eu cheguei, né, no berçário, eu só pude olhar de fora, que eu olhei procurando ela, e quando eu olhei para ela, eu já vi que tinha algo diferente, né? Eu já vi que ela tinha uma característica diferente, e ninguém tinha me falado nada ainda a respeito sobre síndrome, ou sobre alguma deficiência que pudesse ter, mas eu olhei e sabia que tinha algo diferente nela. Então, a partir daquele momento, o coração deu um aperto muito grande. Eu voltei, né, chorando muito para a enfermaria e a partir dali começou uma jornada que eu não imaginava nunca na minha vida ter que passar. Foi quando ela teve que ser transferida para um outro hospital com um pouco de suporte, um suporte melhor, né, melhor dizer assim. E eu tive que ficar, não fui junto, isso para mim foi uma coisa muito assustadora, você já ganhar um bebê e de repente você tá no hospital e ela ir para outro hospital longe dali, e mais um dia eu tenho que passar para no outro dia para o hospital vê-la. E quando eu cheguei nesse hospital, eu fui saber depois que os médicos tinham dado uma expectativa de vida muito curta para ela e que o diagnóstico não seria bom, que ela teria possivelmente alguma síndrome e isso deveria ser investigado. E o chão se abriu, né? O chão se abriu, eu senti um vazio muito imenso, eu senti um desespero muito grande, porque tudo que eu planejei não estava acontecendo, né? Tudo aquilo que eu sonhei, todas as coisas que eu preparei, né? Que eu levei para a maternidade, a roupinha para ela sair, tudo aquilo eu não ia viver. E foi realmente um susto muito grande. Você compreender o que está acontecendo, parece que você foge da racionalidade. Eu começava a imaginar que ela não era minha filha, né? Porque todos os exames que eu fazia, tudo estava tão perfeito. Como assim que eu estou ganhando uma menina que tem um problema cardíaco? Como assim que eu estou com uma menina que tem uma síndrome? Eu fiz todas as outras possíveis, ela fez avaliação cardiológica. Como que ela pode agora aparecer com esse conjunto de problemas que não foi detectado na ultrassonografia? Realmente, é algo de você não saber como reagir. Eu fiquei muito aborrecida com Deus, como que a gente reage, né, diante da situação? Eu reagi muito mal, eu reagi não aceitando que aquilo estava acontecendo comigo e foram dias assustadores, foram dias que eu estava pensando que estava vivenciando um pesadelo. E nisso ela internada, fazendo exames, né, para detectar qual era a síndrome que ela tinha, e depois que o exame chegou, se confirma a síndrome de Edwards. E mais uma vez o chão se abriu porque assim, era uma síndrome devastadora, era uma síndrome que sem perspectiva nenhuma, um prognóstico muito ruim. Um prognóstico, inclusive, de muitas crianças nem nascerem
de serem abortadas espontaneamente. E eu, diante daquele diagnóstico ali, eu senti muito medo. Sentia muito medo de presenciar a morte da minha primeira filha. E isso é uma coisa que... E eu lembro que eu não tive acesso a uma boa equipe médica, né? Os médicos, eles tinham uma abordagem que não foi muito legal, uma abordagem que não tinha nada de humanizado e me assustaram muito. Você imagina uma mulher que acaba de ter um filho que é portador de uma síndrome que é difícil, e de repente ouvir as coisas que eu ouvia era uma coisa que poderia ter gerado muito mais transtorno. Eu não sei como é que eu não tive uma depressão pós-parto, porque eu ouvia mesmo que sua filha, dessa forma fria mesmo, sua filha, você tem que deixar fazer tal procedimento, porque sua filha, ela pode viver 1 mês, 2 meses, 5 meses, 7 meses, 9 meses, então a gente não sabe. Então ela tem que colocar essa gastrostomia, então não era o suficiente, então ela adoecia muito facilmente. E a gente vivia numa rotina intensa, vivia numa rotina mesmo cansativa demais, que a gente fazia uns revezamentos para poder descansar e dar conta dela. Eu abandonei tudo, obviamente, não tinha como ter alguma outra coisa inserida na minha rotina. Os cuidados com ela eram e são até hoje muito grandes, então não tinha como fazer outra coisa. E era somente me dedicar a ela. E realmente, assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu vejo isso, que foi a melhor coisa que eu fiz, porque compensa muito você saber que você tem uma criança portadora de síndrome de Edwards, ou trissomia do 18, que o prognóstico é de não viver, o prognóstico é de nem nascer. E de repente você ter nas suas mãos a oportunidade de modificar, né? E a gente segue, eu e meu marido, firmes e fortes aí, tentando fazer de tudo para que ela seja feliz, tentando fazer de tudo para mantê-la saudável. E tem mais histórias para contar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, né? Uma história que não é muito feliz, né, o percurso dela, mas a trajetória que a gente vem fazendo agora, realmente tem muitas coisas que ainda são muito desgastantes, muitas coisas que a gente passou triste, muitas internações, muitos obstáculos, muitas dificuldades, mas é uma história também que